Olá, meus superpoderosos! Hoje no canal Nutri News eu vou falar sobre vilões e falsos vilões da alimentação. Então, primeiramente, vou falar para vocês dos falsos vilões. A mídia hoje, a gente vê em muitas revistas falando de alguns alimentos que antes se consideravam vilões, como por exemplo o café, o ovo, o abacate, e agora eles são as vedetes do momento. Mas quem são eles na realidade? Primeiro a gente tem que ter claro na nossa mente quem realmente são os vilões. Para a gente saber se aquele alimento traz malefícios ou benefícios para a gente primeiro tem que pensar na quantidade que a gente vai consumir. Quando a gente consome uma quantidade maior do que o necessário, ele não vai ser benéfico para o nosso organismo. Outra dica muito importante para a gente saber se aquele alimento é interessante o consumo ou não é a gente olhar o rótulo dos alimentos. É o rótulo dos alimentos que vai dizer quem aquele alimento realmente é. E uma dica muito importante para vocês é: se vocês forem ler um rótulo de algum alimento, se vocês verificarem palavras que vocês não conhecem, que não fazem parte do vocabulário do dia a dia, aquele alimento não é interessante. Quem nós temos como falso vilão? Primeiro, o café. O café ele é riquíssimo em minerais como cálcio, ferro, magnésio. Ele tem uma ação antioxidante muito importante. E o que o café faz? O café nos deixa em estado de alerta, nos faz melhorar a nossa cognição. Por isso que é importante a gente tomar um café. Muitas vezes a gente toma um café a hora que o nosso raciocínio vai ficando mais lento, quando a gente começa a dar aquela piscadinha quando a gente está lendo alguma coisa no computador ou quando o nosso trabalho está um pouco mais monótono. Ele é muito interessante a gente usar o café. Só que tem uma quantidade para a gente consumir. O quanto de café que a gente deve consumir? Em torno de 150 ml no dia. E sempre prefira o café coado ao café expresso. Por quê? No café expresso não passou pelo processo de filtragem. Nisso, o café tem dois tipos de colesterol, o cafezol e o cafesterol. Eles são responsáveis por a oxidação, pelo aumento da densidade do LDL colesterol, que é o colesterol ruim. Só que por outro lado, se você toma o café o dia inteiro, o café vai fazer acidificação de pH. Essa acidificação de pH vai fazer com que você perca cálcio do osso, além de aumentar a sua ansiedade e além de você ficar mais ansioso, você também fica mais irritado. Então, por isso, modere na quantidade de café que você vai consumir. Outro alimento que foi um grande inimigo, um grande vilão, foi o ovo. Hoje ele é o queridinho. Por que ele é o queridinho? A gema do ovo, ela tem a mesma estrutura química do HDL, que é o colesterol bom. Aproveite-se disso e consuma ovo. Um ovo pode ser assado no forno, o ovo pode ser mexido, o ovo pode ser cozido, o ovo pode ser tipo pochê ou tipo omelete. Só evite o ovo frito com gordura de ebulição, aquela que começa como aquele ovo fritinho que a gente fazia no virado de feijão, é aquele ovo que não é interessante você consumir. Você pode consumir até 2 ovos ao dia, só que tenha muito cuidado. Quem tem colesterol alto de origem genética, em que ele precisa ser usado medicamento para conseguir baixar esse colesterol, a pessoa deve consumir no máximo de 1 a 2 ovos por semana. Outro alimento que foi considerado vilão por muitos anos foi o chocolate. Mas a gente sabe hoje que o chocolate nos deixa mais feliz, nos melhora os nossos níveis de serotonina, ele é um poderoso antioxidante. Mas a gente pode consumir qualquer tipo de chocolate? Não, não é bem assim. Não é todo tipo de chocolate que vai dar os benefícios para a gente. Primeiro a gente tem que observar o quê? Na leitura do rótulo, a primeira palavra nos ingredientes ali atrás não pode ser açúcar, precisa ser massa de cacau. É a massa do cacau que vai ter mais flavonoides, que são substâncias que vão trazer benefício para aquele chocolate a qual a gente está comendo, tá? Uma outra dica muito importante: prefira, claro, os chocolates mais amargos, com um teor de cacau maior.
Evitem quais tipos de chocolate. Muito cuidado com o chocolate diet, que muitas vezes ele é consumido por pessoas diabéticas. É claro, a partir do momento em que você tem um chocolate diet, ele tem um fim de dieta. Então o que aconteceu com ele? Ele foi retirado o açúcar. Para quê? Para ser usado por pessoas que têm algum problema com açúcar, como por exemplo os diabéticos. Só que em contrapartida a isso, para ele poder ter sabor, para ele poder ser gostoso e ele ser vendável, ele é rico em gordura. Então muito cuidado que essa gordura pode aumentar a fração do colesterol ruim, que é o LDL colesterol. E agora eu vou falar daquele alimento muito temido durante anos que eu adoro, que é o abacate. Muitas vezes também se falou que o abacate aumentava o colesterol. Nossa, você não pode comer abacate porque abacate engorda, mas não é bem isso. O abacate ele é rico em ômega 9, um poderoso tipo de ômega que ele ajuda e tem um potencial anti-inflamatório. Associado a isso, o abacate ele é rico em beta-citosterol. Quem é o beta-citosterol? Quando você abre um abacate, próximo da casca, ele não é um pouquinho mais verde? Esse verdinho dele é o beta-citosterol. É o beta-citosterol responsável por redução dos níveis de cortisol. Quando o seu cortisol está muito alto, que você está muito estressado, você tem muita dificuldade para emagrecer. Sendo assim, se você comer abacate à noite, você reduz os seus níveis de cortisol. Não é uma boa dica? Então, ele é um falso vilão. Então, nós temos como falsos vilões o café, os ovos, o chocolate e o abacate. Mas quem é vilão realmente? O ovo de que forma? Seja um ovo mexido, seja um ovo... Tava tão bom meu ovinho.